cérebro ético? Isso existe? Você vai saber a partir de agora com a nossa palestra, o cérebro ético. Para conversar conosco, eu convido a professora doutora Débora de Mello Gonçalves Santana. Ela é pesquisadora e extensionista em neurociência e pró-reitora de extensão e cultura da UEM. Professora Débora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. E está com a senhora a palestra agora. Muito obrigada pela sua presença. Olá a todos, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde do evento de educação fiscal. Nós temos aí mais uma oportunidade de conversar um pouquinho. Realmente, a programação que foi proposta para o pós-almoço foi para não deixar dormir, não é? Eu estou acompanhando aqui no YouTube as manifestações, o pessoal que comentando, que está assistindo, e percebi, né, aí o envolvimento de todos vocês. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de participar desse evento de educação fiscal outras vezes, e essa vez, agora em formato remoto, nós vamos, aqui no intervalo rápido, né, porque não temos assim tanto tempo, conversar um pouquinho a respeito disso. Será que existe alguma relação cerebral com a corrupção? Será que é uma questão de formato de cérebro, alguma coisa assim? Antes de eu projetar os meus slides, eu quero dizer oi para quem está assistindo em Libras, agradecer às professoras e professores de Libras, né, que estão de parabéns por toda essa tradução, essa possibilidade de ampliar o acesso, né, para que a informação possa ser acessível a todos. Eles são de Cascavel. Obrigada, professora Márcia, por nos dar a oportunidade de fazer essa troca realmente, ampliando a atuação e a chegada da informação. Eu preciso aqui que me libere o compartilhamento, e aí vou colocar alguns slides, né, que vocês poderão acompanhar o que eu estou falando aqui a partir dessa projeção. Certo. A ideia é a seguinte, né? Nós sabemos, nós atribuímos ao nosso cérebro muitas das funções características da nossa vida. Bom, para pensar que a gente considera vivo aquele sujeito que tem função cerebral. Então, nós costumamos dizer assim, comparando, até eu coloquei um slide sobre isso, que é como se a nossa mente e o nosso cérebro tivessem a mesma relação que tem a nossa lâmpada aqui do teto com a luz. A lâmpada, a estrutura, é como se fosse o cérebro, uma estrutura concreta, uma estrutura palpável, uma estrutura mensurável. E a luz que funciona, que existe e que a gente detecta a partir, né, da observação ali, da ligação, né, na energia elétrica, seria a comparação com a nossa mente. Cérebro é concreto e mente é abstrata. E, já dando continuidade aqui, eu quero dizer, espero que você goste do que nós vamos conversar, eu quero dizer o seguinte, que se você gostar bastante, existe um texto que está aqui nesse link, e eu pedi à equipe de produção que quando enviar para vocês ali as listas, certificados, enfim, a documentação que vai ser mandada por e-mail, que mande também o texto, convido todos a lerem, para acompanhar de forma escrita isso que nós estamos conversando, né? Foi uma outra ocasião que eu fiz essa palestra e foi feita a transcrição pela equipe, pela
Milena e pela Ana Paula, da equipe de comunicação. Também coloquei do lado aqui desse slide uma outra live sobre um tema bem parecido com esse, que nós fizemos, só que aquela ali tem 3 horas e meia de duração. Então, para quem gostar bastante do tema e quiser saber um pouco mais, tem aquelas opções. Então, voltando, como eu dizia, a gente poderia comparar o cérebro com a estrutura da lâmpada e a mente com a luz que é emitida. Para dizer que nós temos na nossa vida muito do funcionamento cerebral. O nosso jeito de falar graças ao jeito de funcionar o cérebro, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de pensar, a nossa forma de sonhar, tudo que nós somos. Veja, eu não estou dizendo que de forma reducionista nós somos apenas um órgão. Não, nós somos um todo indivisível. Mas aquilo que nos caracteriza como nós mesmos, aquilo que nos dá a nossa autoidentidade, aquilo que nos faz ser diferente dos outros e também parecido com os outros, a coordenação da nossa relação com o ambiente, seja esse ambiente um ambiente biológico, né, ou um ambiente social com os demais integrantes da sociedade, são graças ao funcionamento de nosso cérebro. Todos nós sabemos disso. E o nosso cérebro, o melhor de tudo, a melhor das notícias, é que ele não tem a forma definida. O nosso cérebro tem a capacidade de plasticidade. E como plasticidade, esse desenho que eu trouxe no slide, que eu retirei lá, do material do MEC sobre alfabetização, o atual material, ele exemplifica bem o que acontece na plasticidade cerebral da criança, que são mudanças, né? Mudanças, podas, ajustes, para que a gente tenha ali a estrutura se desenvolvendo aos poucos. Mas a plasticidade cerebral não existe apenas na criança, existe também no adulto. Então, de tudo que eu vou falar aqui, queremos crer que enquanto há vida e há saúde, independente da idade, a plasticidade cerebral existe e é possível melhorar, é possível avançar e, quem sabe, até combater parte dos problemas que a gente comenta quando fala das questões antiéticas. A educação é um processo importantíssimo nesse ponto. Então, estou aqui falando para pessoas que trabalham com educação fiscal, que são interessados no tema, alguns que estão lá na área das receitas estadual, receita federal ou órgãos correlatos. Mas a maioria dos que estão aqui nos assistindo, dos que vão ver esse vídeo, são professores. E professores têm um poder de apoio ao desenvolvimento cerebral, ao desenvolvimento humano, que é único em todas as profissões. E por isso que quando falamos de educação, nós estamos falando de um processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, que é parte da nossa vida, né? Não só no futuro, mas o tempo todo. Porém, quando nós estamos lidando em sociedade, quando nós começamos olhando ao nosso redor, a gente começa a perceber que, apesar de vivermos em sociedade, nós temos uma sociedade com alguns comportamentos meio problemáticos, vou dizer assim. Hoje de manhã eu assisti, não consegui acompanhar todo o evento, mas assisti parte das palestras e eu escutei uma das palestrantes lá do Rio de Janeiro falando que a má gestão é um problema, mas a corrupção, o desvio de dinheiro é um problema, sim, que precisa ser combatido. Muito bem. E aí eu trago essa tirinha, essa charge, para a gente refletir que a corrupção, sim, precisa ser combatida. Precisa ser combatida para nós como povo. Precisa ser combatida desde que a gente é pequeno,
precisa ser combatido o tempo todo, precisa ser orientado, precisa ser identificado, precisa ser reconhecido para que a gente possa ter realmente essa reorganização de nossos conceitos, de nossos pensamentos e de nossa sociedade. Essa tirinha a gente vê ali no cantinho, né? Olha lá, um sujeito de terno, lembrando ali um político corrupto, né? E que se chama Tonho. Ele desvia um dinheirinho público para uma conta na Suíça, né? Que coisa terrível. E ele fala assim, não, mas é tantos bilhares de dólares, de reais, é só um pouquinho. Já os demais ali, representando cidadãos comuns, como você e eu, o João, o Chico, a Maria, não tem esse poder, nem esse acesso a tanto dinheiro, ou esse acesso a tanta possibilidade de desvio. Então, eles têm comportamentos que não temo em dizer que também são comportamentos antissociais e corruptos. Olha lá, o João fura a fila na balada, o Chico estaciona em vaga preferencial, a Maria joga o papel no chão, e se a gente conversar com eles, eles vão falar algo parecido com o do político, né? Ah, mas é só um pouquinho, é só rapidinho, né? Nós temos ali uma necessidade naquele momento, só eu que faço isso. Mas, se todos pensarem assim, nós teremos o pensamento, a condição corrupta igual. A gente vê na TV a crítica aos corruptos e a gente se enfurece, e tem que se enfurecer mesmo, tem que lembrar disso, fazer recapitulação de memória na hora de votar, né? Tem votação esse ano. Então, a gente precisa se enfurecer, porém, a gente precisa repensar o nosso próprio comportamento também, porque a gente tende a pensar nos outros, a se mobilizar pelos outros. Tá lá, né, o modelo Brasil não aguenta mais político ladrão, mas quando chega ali, ó, no tênis de marca falsificada, na compra sem nota fiscal, na compra além dos limites dos países vizinhos, enfim, num comportamento corrupto, nós deixamos para lá. Então, isso vale para todos. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos pensar sobre isso e nós precisamos contribuir para que na educação, e às vezes a educação fiscal é o mote que vai nos fazer refletir sobre tudo isso, ou pode ser o oposto. A educação como um todo ser o mote para esticar também para a educação fiscal, para provocarmos uma sociedade mais ética, né? Uma sociedade com melhor comportamento social e com maior ética em relação aos demais e com menor comportamento corrupto. Eu gosto desse texto do Martin Luther King, que ele aponta um pouco das nossas tecnologias em que a gente avançou, não é? Antes da pandemia, eu devo ter feito 2 ou 3 reuniões por videoconferência na minha vida inteira. Eu sou professora universitária há mais de 25 anos. Isso, para mim, eu jamais imaginei que teríamos dias como hoje, literalmente hoje, que eu já fiz 3 reuniões por videoconferência, tenho aqui com vocês esse evento, tem um no final da tarde. Ou seja, a tecnologia avançou muito, como ele diz, aprendemos a voar como pássaros, aprendemos a nadar como peixes, mas não aprendemos o essencial, a viver como irmãos. Por quê? Porque quando a gente tem comportamentos antiéticos e comportamentos corruptos, quando a gente tem desvio, né, seja aí do lixo para o tipo errado de lixo, seja do dinheiro público, ou seja, do comportamento de fazer fila dupla na porta da escola, tudo isso nós estamos mostrando, né, a nossa pouca consideração sobre esse assunto e sobre essa organização que nós estamos como parte dela. E por isso, meu querido e minha querida, professoras e professores,
auditores, servidores públicos, alunos, todo mundo que está assistindo. Sabe como a gente começa a mudar o Brasil? Com a gente. Sabe como a gente começa? Com a gente mesmo. A gente começa, igual está aí a lembrança das comissárias de bordo, né? Nessa figurinha. A gente começa atendendo primeiro a nós, para depois atender os outros. A gente primeiro faz uma autoavaliação. Estou tendo um comportamento adequado? Se eu tivesse oportunidade de estar lá no alto de uma gestão política, qual seria o meu comportamento em relação ao dinheiro público? Como eu tomo as decisões? E sobre isso, né, ao falar de tomada de decisões, é uma forma que nós temos, então, de falar de decisões adequadas ou menos adequadas, de falarmos de decisões éticas ou não éticas, ou, de uma forma mais simples, de atos corruptos, e estou colocando aqui como contrário de corrupto, altruísta. Por quê? Porque, pela definição dos dicionários, um ato altruísta seria aquele que tem uma dedicação desinteressada, que não espera nada em troca. Enquanto um ato corrupto tem um comportamento de suborno, de alteração, de desvio, que tem por característica esperar algo para si, ter um benefício próprio. Então, é o oposto do comportamento altruísta. Já parou para pensar? Como que as pessoas tomam essa decisão? Será que é automático? Será que é só o cérebro? Será que são aqueles dois anjinhos ali, ó? A gente estava agora vendo a peça, né? Será que são aqueles dois personagens em miniatura que ficam nos apontando o que fazer? Essa pergunta, ela tem sido feita em muitos estudos. Conforme a neurociência avança, conforme as imagens cerebrais possibilitam que a gente entenda melhor o funcionamento do cérebro em sujeitos vivos, a gente percebe também a tentativa de entender isso. E eu trago aqui alguns recortes de revistas e de jornal que tentam chamar esse tema, né, e analisá-lo sob este viés da neurociência, que certamente não é o único viés, a única forma, o único olhar para essa avaliação, mas que é o que eu faço como pesquisa na neurociência, né, não só com corrupção, mas na neurociência como um todo, e é uma das formas de procurarmos compreender isso. O tema do evento desse ano tem como chamada em tempos de pandemia. E esta reportagem da Gazeta do Povo, agora em junho desse ano, ela traz exatamente esta aplicação. Como que a pandemia de Covid-19 se tornou o paraíso dos corruptos. E você fala assim, como que é possível, num período tão desesperador como nós estamos vivendo, as pessoas morrendo na porta do hospital por falta de respiradores em alguns lugares do país, faltando medicamentos, e a cada intervalo de tempo a gente tem a notícia de que foi comprado respiradores quebrados, que não funcionavam, inadequados, ou que foi desviado o recurso desse fim. Como alguém pode fazer isso? As pessoas estão morrendo. Vou fazer uma outra provocação para você. A gente tem pessoas que estão sobrevivendo com as ajudas emergenciais do governo, de R$600, e você sabe
o quanto é difícil, mesmo que seja uma única pessoa, sobreviver com R$ 600, que agora passa para 300, que, independente se poderia ser mais ou não, a gente viu numerosas reportagens sobre pessoas que desviaram R$ 600. Eu assisti pessoas falando assim, não, eu vou pôr na poupança, não, eu não tenho renda, não, eu não... E, conhecidamente, sobre esse assunto, muito tem sido produzido de livros, que eu deixo aqui os nomes de alguns em português, alguns em espanhol, né, que falam e que procuram entender um pouco mais sobre o comportamento ético, o comportamento corrupto e uma nova área que tem surgido a partir daí, chamada de neuroética, que seria a junção do conhecimento cerebral ao conhecimento de ética na filosofia. Bem, dito isso tudo, quero conversar com vocês um pouco sobre as hipóteses, as propostas de explicação sobre a causa do comportamento desonesto. Se você observar essa tela, você tem lá aqui embaixo um número, um conjunto de números e letras na frente do DOI, ali embaixo. Isso é a identificação de um artigo. Se você colocar isso no buscador do tipo Google ou outro buscador, você encontrará o artigo de onde eu tirei esta tela, e isso vai acontecer em outros slides que você poderá ler o artigo inteiro, está gratuito na internet. Bem, esse artigo é um artigo da área de direito, e eles fazem, num volume da revista, toda uma abordagem a respeito da corrupção e de fatores cerebrais ligados a isso. E neste artigo, eles colocam em 3 colunas a proposta de explicação da desonestidade, né, da corrupção, do mau comportamento. Primeiro, fatores cognitivos. Segundo, fatores contextuais. Terceiro, fatores sociais. Quero dizer para vocês que, sinceramente, eu acredito que sejam todos juntos misturados, porque não existe solução simples para problema complexo. A sociedade é uma estrutura complexa, o cérebro é uma estrutura complexa, o ser humano como um todo e as nossas relações sociais são extremamente complexas. Porém, hoje eu falarei do lado de cá, dos fatores cognitivos, mas eu não quero deixar a impressão de que os fatores contextuais e sociais não tenham um ponto também de importância, não tenham relevância para ser considerados. Como fatores cognitivos seriam, então, de pensamento, de funcionamento cerebral, nós podemos destacar ali dissonância cognitiva, as alterações ou dificuldades na racionalização, o distanciamento psicológico, a distância psicológica, a necessidade de autoimagem, a falta de punição, né, trazendo aí risco muito baixo a pequenas infrações, a chamada licença moral, que é quando a pessoa atribui uma possível justificativa positiva para um ato negativo, a autorregulação, né, a depressão ou esgotamento do ego e assim por diante. Desses fatores todos, nós vamos destacar alguns que eu consigo já encontrar nesse texto retirado ali da Folha de Londrina e que já resume muito bem o que nós vamos refletir nesse sentido. Vou ler com vocês. Ali nós vemos: sabe-se dos estudos com neuroimagem funcional que desenvolvemos desde a infância o juízo de valores, que permite que nosso cérebro avalie o certo e o errado, o lícito e o ilícito. Então, para um pouquinho. Imagem cerebral, aquelas ressonâncias, aquelas tomografias que passamos no tubo, que são exames que possibilitam ver
as partes cerebrais ativas durante algumas das nossas ações e decisões. As pessoas são convidadas a contar histórias, a ver vídeos, a falar a respeito, e aí é possível detectar as áreas cerebrais ativadas e envolvidas ali no chamado juízo de valores, que poderíamos falar decisão. E isso é começado a desenvolver na infância e continua a ser desenvolvido ao longo da vida. Continuando a leitura. Quem transgride? Transgridem os psicopatas, cujas fronteiras entre o certo e o errado não são nítidas, e os indivíduos que apresentam prejuízo no julgamento de valores por disfunção, funcionamento anormal do lobo frontal, área pré-frontal. Então, paro aqui de novo. É muito comum as pessoas pensarem assim, não, tudo doente, é tudo psicopata, esse é um comportamento psicopata. O que é comportamento psicopata? Psicopata é um sujeito que tem uma alteração tão importante na estrutura cerebral, especialmente na frontal, que ele não tem capacidade adequada, mínima, de empatia, ele não tem brio ou sensações e emoções negativas em relação a atos que prejudiquem outras pessoas, ele tem muita dificuldade em tomada de decisões, ele tem muita dificuldade em conseguir atribuir uma situação de futuro a partir de conhecimento do passado. Existe uma série de características. Temos psicopatas terríveis que cometem crimes, mas temos também psicopatas que estão entre nós, que não cometem crimes de morte, mas cometem muitas vezes outros crimes, né, também relevantes aí no meio da sociedade. Psicopata, doente. Esse nós não vamos falar hoje, porque nós não estamos aqui no meio de médicos. Nós vamos falar hoje do outro, aquele que seria um psicopata social, ou um aprendiz, ou um psicopata aprendido, aquele que tem disfunção. O cérebro pré-frontal não tem um buraco, não tem um tumor, não tem uma lesão. Ele não funciona direito por alguns outros motivos. Vamos ver quais. Isso pode ocorrer por características próprias do indivíduo, por influência do meio, como consequência de má educação, e por interferência durante o desenvolvimento principalmente nos primeiros anos de vida, 4 ou 5 anos de vida. Então, para aqui. Gente, o que está dizendo aí? Que temos comportamentos prejudiciais de um lado, de pessoas com má estruturas reais, doentes, e de outro, dos aprendidos. Comportamentos que foram aprendidos, comportamentos que foram desenvolvidos, que foram fortalecidos, começando a ser aprendidos na infância, começando a ser fortalecidos na infância e sendo progressivamente repetidos. Olha aqui para mim, prof, você já viu criança assim? Mãe, pai que está me assistindo, você já viu situação assim? Vamos criar um corrupto? Eu vou ensinar você como a gente cria um corrupto. A gente começa, por exemplo, na festa. Festa de casamento. Lembra quando tinha festa? Era uma beleza, né? A gente ia lá, comia e tal, e via, adoro aglomeração, igual vocês. A gente ia lá, fazia maior aglomeração. E aí, antes da noiva chegar, agora está na moda, deixar, por exemplo, aquela bela a mesa de doces. Mas a gente ainda vai comer o salgado, seja ele pão com carne moída, ou seja ele um jantar chique. E aí a gente fala assim para a criança pequena, vai ali naquela mesa, dá uma roubadinha, rouba um brigadeiro para mim. Ou então você fala assim, mãe, posso? Você fala assim, pode, vai ali. Vai por baixo da mesa, ninguém vai te ver, você pega e corre. O que você está ensinando? Está formando, passo 1, capítulo 1 da formação de corrupto. Esse texto continua falando dos mecanismos, que depois você vai poder voltar aqui esse vídeo, que está gravado, reler, mas estar falando conforme eu discorro aqui nos meus próximos minutos de palestra, né? Então, haveria relação entre corrupção e função cerebral? Haveria. Excluído a psicopatia,
a doença, temos uma série de propostas. Vou começar aqui com a primeira linha, alterações em áreas e vias neurais, e volto aqui no nosso texto e circundei em rosa as áreas relacionadas a essa disfunção. E ali estão duas áreas, aí em cima, área pré-frontal, e aí embaixo, área da recompensa, pois são áreas cerebrais relacionadas à maturidade e à tomada de decisão. E tanto a maturidade quanto a tomada de decisão são desenvolvidas ao longo da nossa vida. Às vezes, você pensa, como muitos pensam, que nós, como seres racionais, eu me considero bem racional, nós, como seres racionais, somos pessoas que tomamos decisões baseadas na racionalidade. Ah, eu sou professora de matemática? Eu não sou não, tá? Eu sou farmacêutica e pedagoga. Mas você é professor de matemática, mega racional, de física, você, na verdade, toma decisões que calcula... Não. Já está mais do que conhecido que as principais decisões tomadas, independente se elas são aplicação na Bolsa de Valores ou se elas são decisões do que come, do que veste, elas são baseadas em áreas emocionais. E as áreas emocionais estão lá no centro do nosso sistema límbico, lá no centro do nosso cérebro, naquelas áreas ali identificadas como sendo áreas da recompensa, que são áreas que ficam nesse miolinho do cérebro, onde você está vendo nessa figura ali a bolinha apontada para uma região chamada amígdala e outra chamada núcleo accumbens. Aquilo está bem no miolo do cérebro. A amígdala do cérebro não tem relação com a amígdala, que a gente chama aqui da garganta, que na verdade não é amígdala, não. Aqui é uma tonsila. A amígdala da garganta, que é uma tonsila, é uma estrutura de defesa do corpo. Agora, a amígdala cerebral é também uma estrutura de defesa do corpo, mas é uma estrutura muito relacionada às nossas emoções. É uma estrutura que nos dá um panorama geral de como está o nosso entorno, se a gente precisa se sentir bem, se precisa se sentir mal, se alguém te olhou torto, se tem uma ameaça, e ela está ali alerta para controlar o nosso estado emocional. E ela, juntamente com o sistema ali do núcleo accumbens, que é outra regiãozinha do cérebro, emocionalmente cuidam muito da nossa tomada de decisões. A gente sabe disso graças a pesquisadores como, por exemplo, esse senhor que está na tela, que é o Anthony Bechara, que é um pesquisador que dedicou boa parte da sua vida na pesquisa para entender como as decisões são tomadas e quão dependente da emoção é a tomada da decisão. Emoção, lá no miolinho, amígdala e núcleo accumbens. Racionalidade, aqui no córtex pré-frontal, relacionado, então, às áreas mais nobres do ser humano, né, e as tomadas de decisões quando a gente considera racionalizar. O que o Bechara mostrou? Bechara mostrou que toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem antes alguma sensação. E com as nossas tomadas de decisões e respostas a ela, a gente aprende a automatizar essas decisões. Como assim? Como assim é o seguinte, você imagine que você toma decisões que não têm consequências. Alguém faz alguma coisa que não tem consequência. Pequeno delito não tem consequência. Pequeno delito não tem consequência. Não é pego, se é pego não tem consequência. O meu entorno é um ambiente que não tem consequência, não tem punição, ninguém é pego, quando é pego não acontece nada, posterga. Esse contexto todo, ele gera naquela pessoa uma condição de aprendizado
que faz com que aquela relação emoções, racionalidade, que estão representadas na figura desse cérebro aí, nessa moça, relacionando ali vias neurais, vias nervosas, chamadas de dopaminérgicas, com dopamina, comunicando emoção, razão, emoção, razão, emoção, razão, falam assim, não pode, faz errado, vai furar a fila? Olha para o outro lado, fura rapidinho, dá nada, você fura a fila todo dia, dá nada. Ah, quer levar merenda para casa? Tudo bem, é só um pouquinho. O político desviou milhões da merenda e você só vai levar uma lata. O que é isso? Ninguém vai ver. E esse comportamento corrupto igual, ele vai se transformando num comportamento automático. E o Bechara mostrou que viciante. O cara vicia nisso. E chega no momento que ele já está tão automatizado que é difícil de combater. Como que isso acontece? Como que é possível automatizar isso? Trouxe aqui artigos que falam sobre isso, um em português e um em inglês, que são bem interessantes, mas eu vou aqui procurar explicar esse comportamento, né, essa automatização, baseado nos estudos de Bechara e também nos estudos de outro pesquisador português, professor Damásio, que falam aí dessas relações mostradas nesse cérebro desenhado, as vias dopaminérgicas e serotoninérgicas. Veja, eles mostraram que os nossos comportamentos complexos, como força de vontade para resistir, força de vontade para resistir, não comer quando está de dieta, não pegar o brigadeiro antes da noiva, não desviar 10% da licitação, não catar o dinheiro que está caído no chão e pôr no bolso, não furar a fila. Ou seja, força de vontade é uma ação complexa que depende desta relação cognitivo-emocional das áreas profundas do cérebro com as áreas da fronte do cérebro. Um sistema chamado neural impulsivo, que é a amígdala. Lembra da amígdala que eu mostrei no outro? Né? A amígdala, ela vai buscar sempre uma resposta imediata. Não tem perigo se eu pegar aqui. Ninguém está aqui para ver. Se eu fizer isso, ninguém vai descobrir. Estou sozinho, está tudo certo. Não tem resposta automática, não tem perigo visível. Faço. E tenho ainda prazer com isso, que é o pior que nos traz o vício. E um sistema neural reflexivo, que aí envolve o córtex ali pré-frontal, aquela sigla imensa ali, ó, CPFVM, seria a região do córtex pré-frontal, vai então analisar a possibilidade de reflexão, de adiar o prazer atual para a tomada de decisão futura, para adiar a vantagem pessoal para uma vantagem coletiva ou uma vantagem maior. E esses dois sistemas precisam estar em equilíbrio entre si para que a gente tome as decisões corretas. O professor, então, Damásio, que é esse senhor também que está aí no slide, ele explicou que nós, na nossa tomada de decisão, depende desta interação emocional e cerebral. E que existem mecanismos, pistas, que são apresentadas a nós e que fazem com que a gente tome decisões até melhor do que quando a gente para pensar. E eu vou dizer para vocês que todo mundo sabe do que o Antônio Damásio falou. Você sabe o que é intuição? Ou que é, para a língua inglesa, eles chamam de gut feeling, sentimentos intestinais, a gente diria assim, aquele frio na barriga, ou borboletas no estômago. Já viram esses termos? Se não viu, não tem problema, vai entender o que eu estou falando. Sabe assim, quando você vai fazer uma coisa que está
na tua consciência meio errada ou totalmente errada? E você, no fundo, sabe disso e sente aquele friozinho na barriga do tipo assim, ai, minha intuição diz que não é para fazer isso, ou, mas é uma coisa de milissegundos. Foram feitos testes com jogo de baralho. O cara, assim, ele vai botar uma carta de baralho, né, num jogo de financeiro que eles fazem, e essa carta de baralho, ela demora 5 segundos para ser colocada. E o cara tem 1 segundo para pensar. E ele tem, antes da decisão, essa emoção. Não é sentimento, é emoção. E é uma emoção que conecta o cérebro com o sistema, com o corpo todo. É aquele, se tiver um eletrodo, percebe um arrepio, mesmo que a gente não veja. Se tiver um detector de pressão arterial que varie, pequenininhas variações, percebe as variações, os olhos dão uma alterada e a gente tem uma resposta induzindo o que você tem que fazer. Todo mundo tem isso. Você já teve isso quando você foi na loja e comprou 4 pares de sapato junto e você sentiu que não precisava dos 4, que não tinha nem onde pôr, e você comprou mesmo assim, contrariando sua emoção? Pois é, isso acontece também em toda forma de tomada de decisão. Só que sabe o que acontece, gente? Por essa hipótese de marcador somático, há uma ruptura daquela conversa entre o cérebro emocional e o cérebro racional. Eles param de conversar, o fio não está desenvolvido, fortalecido. A pessoa insiste tanto, a tua mãe te falou assim, que você tem uma vozinha do anjinho bom, que você vai desobedecendo ele ouvindo mal, que o bom vai ficando pequenininho, pequenininho e some. Eu aprendi assim. E hoje a gente sabe que as vias neurais que fazem isso nas pessoas corruptas, nos psicopatas sociais, param de funcionar. Ele já desativa isso e ele para de perceber essa decisão. E assim ele vai desenvolvendo e fortalecendo um sistema moral inadequado, um sistema de comportamento ético inadequado e um comportamento, portanto, corrupto, seja em que instância for. Se ele tiver acesso a milhares de reais, é milhares de reais. Se ele não tiver acesso só a um chiclete, vai ser um chiclete. Se ele tiver acesso só a roubar na nota da prova, vai ser na nota da prova. Entende? Então, está relacionado com o cérebro e com a sua articulação. Uma outra teoria, que está ali agora falando do comportamento moral, estou baseando aqui nesse pesquisador, um psicólogo social lá dos Estados Unidos, da Harvard, e ele desenvolveu uma teoria baseada no que ele chama de tribos morais. Ele, segundo a teoria dele, ele não desconsidera as demais, mas segundo a teoria dele, a pessoa começa a sentir-se parte de algo e ela não fará o mal feito para os que estão perto, mas para os que estão longe, tanto faz. Isso foi chamado de distância moral, distância psicológica ou despersonificação. A gente fica horrorizado, como deve ficar, toda vez que a gente vê um ato de violência. A gente fica mais horrorizado ainda quando a gente sabe que é um ato de violência para um semelhante nosso, se for da nossa religião, se for da nossa idade, se for da nossa aparência, se for do nosso país, da nossa cidade, da nossa escola, mas a gente sente quase nada se for um ato de violência. Olha ali naquela capa do livro, ó, para uma mulher de burca. A gente não está muito preocupado em se informar ou em opinar sobre aquilo que está distante de nós. E segundo essa teoria, os políticos eles têm grande dificuldade de imaginar o problema que pode acontecer, por exemplo, quando há desvio de recursos e ele nem sabe onde isso vai impactar. Tipo assim, desviei dinheiro da merenda, mas eu nunca vi a carinha das crianças. Eu fiz pedagogia, fiz o estágio nas escolas pequenas e eu já vi a carinha das crianças. A merendeira que está me ouvindo
A merendeira ética que está me ouvindo, ela não só não leva embora, como ela traz de casa. Se bobear, ela traz de casa para fazer, porque ela não deixa faltar para aquela criança que ela conhece. Ela tem essa personificação. Nós temos. Quantas vezes a gente deu nossa caneta, nosso lápis, nosso caderno, nosso material para a criança que não tinha, compra o uniforme. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação. Mas a preocupação ética real é com todos. E a isso se aplica questões, por exemplo, de sustentabilidade, né? Nesse sentido, que está o conceito de cognição moral e o conceito de teoria da mente, que a gente tem pouquinho tempo agora, eu vou só falar aqui da teoria da mente, que é uma função cerebral da área pré-frontal, que se fôssemos falar assim, em poucas palavras, é aquilo que a gente desenvolve com a maturidade. A teoria da mente é uma função que a gente desenvolve que nos dá a capacidade de imaginar como o outro pensa, de imaginar como o outro se sente, de compreender o contexto do outro. E aí, olha a diferença do corrupto. Mesmo que eu não o conheça, mesmo que o outro esteja no futuro, ou mesmo que o outro esteja no passado, mesmo que o outro esteja em outro país e a gente nunca encontre. Veja, esse artigo é publicado numa revista bem famosa, e eu traduzi um pedacinho aqui para ler para vocês, que tenta falar desta relação. Está falando de crianças pré-escolares que já adquiriram algumas ferramentas de teoria da mente, são mais sociais. O que quer dizer isso? Teoria da mente diz que é a maturidade, mas ela começa a se desenvolver lá na infância. Então, as crianças que já começam a ser capazes de se colocar no lugar do outro, que é empatia, e de imaginar como o outro se sente, mesmo que ele não fale, ou mesmo que eu não esteja junto com ele, isso é o desenvolvimento da mente para criança, da teoria da mente para criança. Essas são mais sociais. Experimentos com adultos indicam que sujeitos com as melhores ferramentas para ler o estado mental de outras pessoas possuem comportamentos mais altruístas. A região cerebral, que parece estar relacionada com a habilidade de entender a perspectiva de outra pessoa, é uma região ali temporoparietal direita, que pode ser avaliada pela espessura da região da substância cinzenta dessa região. É uma área cerebral, ou seja, eles conseguiram avaliar que crianças que têm ferramentas que já começam a ser ensinadas e treinadas para hipotetizar, pensar como o outro, ela será um adulto que terá melhores ferramentas para ler o comportamento dos demais e prever o comportamento dos demais e ter atitudes menos egoístas ou menos corruptas. Preciso terminar, né? Nós falamos aqui, então, que a infância, né, durante o seu desenvolvimento e a partir da educação, nós podemos, então, melhorar ou prejudicar o comportamento ético e corrupto. É preciso que, por exemplo, no desenvolvimento cerebral das crianças e no desenvolvimento da educação dessas crianças, nós tenhamos, para o bom amadurecimento das áreas do córtex cerebral, seja aquela temporal ou seja essa frontal, que a gente tenha ali, por exemplo, o fortalecimento dos limites, o fortalecimento dessa ideia de se colocar no lugar dos outros. Limites precisam ser ensinados, precisam ser praticados, e não precisam ser ensinados uma única vez, são muitas vezes. Você sabe quanto, para quem é pai e professor, não é? A correção para comportamentos que utilizam ali a criança, o coleguinha, né? Quando um bate no outro, quando um morde o outro, quando um estraga o material do outro, são feitas muitas vezes
fortalecer esses circuitos do cérebro. E eu termino com esse artigo que fala, então, da delinquência juvenil, né? E está colocando ali a pergunta, né? Não a pergunta, mas colocando ali essa chamada, né? Relações da delinquência juvenil, relações entre desenvolvimento, funções executivas e comportamento social na adolescência. As funções cognitivas, que são essas funções cerebrais e mentais superiores, né? Elas são necessárias para que a gente tenha o controle emocional. Para ter o controle emocional é preciso ter a maturidade cognitiva. Para ter a maturidade cognitiva é preciso ter o comportamento emocional. É uma via de mão dupla, né? Olha a parte de baixo. Defasagens, déficits nas funções dificultam ou impossibilitam comportamentos sociais adequados e aumentam o risco para problemas de comportamentos, de delitos. Quando a gente fala dessas funções executivas, gente, professores e professoras, está, por exemplo, uma função executiva chamada controle inibitório, que a gente começa a desenvolver na infância e a gente continua desenvolvendo até a maturidade. Controle inibitório, se eu fosse falar para as minhas filhas, eu falaria assim: você não faz só o que quer e nem quer tudo que faz, não é? Isso é controle inibitório. É fazer mesmo sem querer o que é certo. É não fazer mesmo querendo o que é errado. Esse controle inibitório é você ser capaz de prestar atenção mesmo que o outro está pulando da janela. Você olha ali, mas você volta e presta atenção. E nós precisamos ajudar as crianças e adolescentes nisso. Voltando ali, ó, no âmbito do controle inibitório, defasagens nas funções inerentes ao controle de interferência, lembra que eu falei? Atenção seletiva, inibição cognitiva, e o autocontrole, inibição comportamental e emocional, predizem delinquência juvenil, pois estas remetem a habilidades fundamentais para o aprendizado e sucesso acadêmico. Então, nós precisamos ajudar a ensinar, olha a parte de baixo, ó, de modo indireto ali, ajudar a fortalecer o autocontrole, a atenção seletiva, os limites, desenvolver planos de vida, adiar as recompensas, porque são com essas ações que nós podemos contribuir para esse desenvolvimento de um cérebro ético. Um cérebro ético, já desenvolvido e maduro, ele terá ali, pelo próprio pensamento e pela estrutura das conexões neurais, a percepção do seu papel e existência social. Se você se sentiu atingido de alguma forma, mesmo que seja naquela de comer brigadeiro no meio da dieta, e você acha que já está velho para mudar, eu quero deixar essa frase maravilhosa do C.S. Lewis, que é um autor fantástico: você nunca é velho demais para definir outro objetivo ou para sonhar um novo sonho. Muito obrigada pela atenção de vocês e que a gente possa realmente ter cérebros éticos e formar crianças éticas para serem adultos não corruptos. Muito obrigada. Boa tarde, Débora. Eu que agradeço a sua participação. Nós acabamos de ouvir a professora doutora Débora de Mello Gonçalves Santana, professora de Anatomia Humana, Neuropsicologia da Aprendizagem, neurocientista, pesquisadora da Universidade e atualmente pró-reitora de Extensão e Cultura da UEM.